A minha mulher projetou as divisórias todas de lona, para dividir, porque as salas eram grandes, dividiu de lonas. Os pelegos, que eram os nossos tapetes, os produtores nos davam os pelegos e eles ficavam de tapete. E ali nós começamos a Safra Cifras. Era eu e a Rosa, os fundadores. Tínhamos uma funcionária que trabalhava ali na recepção. A minha mulher fazia banco, limpava banheiro, fazia tudo isso que hoje as pessoas acham difícil, embora e não caiu nenhum pedaço, não cai, fazia tudo isso aí. E as outras pessoas que trabalhavam conosco eram todas pessoas empregadas em outras atividades e que iam de noite para ali trabalhar conosco e fim de semana. Nós estamos agora na época do imposto de renda. Muitas vezes nós dormimos nos pelegos do escritório à noite, porque se ficava trabalhando até tarde. Fazendo imposto. Isso até me emociona, isso aí, até tarde trabalhando. Eu boto fé, boto fé. Deixa eu ver se eu entendi um pouco, tu pegou meio que o mercado um Gramado Verde. Porque tu foi para São Paulo, tu te especializou em administração de agronegócios. Já tinha feito economia aqui. Já tinha feito economia, então tu tinha esse conhecimento de montar tabela, fazer custo, tudo certinho. E tu chega aí no interior, onde a educação às vezes não chega. Pô, todo mundo deve ter adorado te conhecer, tu chegar, porque tu deve ter melhorado o investimento, o retorno, o lucro, tudo isso. Sim. E uma coisa, né, Pedro, que coincidiu, em 1990, o Fernando Collor assumiu a presidência do Brasil e nós tivemos naquele período, que não era só dele, já vinha de trás dos plano cruzado e plano cruzado novo, um endividamento enorme no setor rural brasileiro. E as pessoas não tinham dados para discutir o seu endividamento. E como eu tinha essas informações, começava a montar essas informações, eu representava as entidades de classe do Rio Grande do Sul em Brasília. Eu ia muito ao Ministério da Fazenda, da Economia, discutir custos, discutir endividamento, como é que poderia fazer, como é que não poderia fazer. Então isso me deu um prestígio, né? Porque eu sabia fazer, sabia. A gente está sempre aprendendo, mas tinha um pouco de conhecimento. E isso foi tendo um relacionamento, reconhecimento, e as pessoas pegaram entrar e vim de cliente para isso aí. Então, na vida tem que ter um pouquinho de sorte, né? Tu tem que estar lá. Mas tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Então houve claro que não foi bom para os produtores, porque esse endividamento, mas eu estava preparado e houve uma coincidência. Eu sou uma pessoa que tem uma estrela na minha vida, né? Graças a Deus, até hoje, tudo deu certo, né? Família, negócio e saúde. Sim, saúde, que bom, então, que bom. Tudo deu certo. Mas sabe que agora tu tá falando aí, a gente nota como tu te emociona. Tu não é o primeiro a se emocionar aqui no podcast, e tem um amigo meu de São Paulo que veio até um dia, e ele disse que ele chorou 2 vezes com o Vinícius do Bistrô. Tá? Ele também se emocionou. E aí a namorada disse, a esposa dele disse, mas por que tu tá chorando? Ele disse, não, porque quando a gente senta lá, a gente começa a pensar em coisas que a gente não sabia que a gente ia pensar. E a gente se emociona, e ele se botou no lugar do Vinícius. Eu não participei dessa entrevista, eu achei muito interessante. Uma história muito legal. E é isso que a gente quer mostrar para as pessoas, não a pessoa se emocionando no caso, mas assim, mostrar que não é, que é difícil, mas que dá para fazer, né? E a Safra Cifras, apesar de tudo isso que tu tá contando, acho que a maior parte do público não conhece essa parte, né? É um negócio de muito sucesso hoje, né? E é bem reconhecido como uma das grandes marcas da região, né? E acho que isso é uma coisa que a gente tem que valorizar. Primeiro, eu tenho muita curiosidade sobre o nome, porque eu acho o nome 10. Nome fantástico. O nome é fantástico. Uma vez que tu escuta, tu não esquece. Mas calma, antes do nome. Tu e a tua esposa, Rosa Maria, trabalhando, recolhendo dados sobre custos, essas coisas todas. Tu tinha noção que era uma grande oportunidade de negócio já naquela época, quando tu viu o teu conhecimento e o filão de mercado? Tu tinha noção que o crescimento ia ser sempre assim no gráfico? Não, o tamanho que está hoje, não. Mas uma coisa que eu sempre fiz, Otávio e Pedro, e continuo falando para todos que trabalham comigo, e eu continuo fazendo, que tu nunca pode estar satisfeito só com o que tu faz. Tu sempre tem que estar criando um novo, porque a concorrência vem atrás de ti, né? Então a concorrência é ruim, não, a concorrência é bom. Então, por exemplo, eu abri o escritório para fazer custo. Era gestão econômica e financeira das propriedades rurais. Teu primeiro serviço, gerenciamento de custos. Orçamento, custo, receita, resultado, era isso aí. É financeiro.
Eu digo assim, mas se a pessoa traz a documentação para o escritório, as notas, tudo para fazer curso, por que eu não posso fazer contabilidade para esses produtores? Aí busquei um pessoal especializado em contabilidade com um parceiro para fazer contabilidade. Aí naquela época houve um recadastramento fundiário, como fosse fazer um levantamento para IPTU, na época para o INCRA, para fazer esse recadastramento fundiário, eu peguei pessoas aposentadas do INCRA, que já tinham trabalhado no INCRA, e trouxe para parceiro. Então eu sempre procurei buscar o novo, e em algum dado momento tu disse aí, Pedro, eu acho, não sei se antes nós iniciamos, que eu estou sempre tentando Visionário. E hoje, por exemplo, nós temos a Educação, que eu vou deixar para falar mais no fim, que é a Escola de Educação. Então eu sempre buscava essas coisas. E quando tu me pedisse eu com a Rosa, porque nós começamos a atender os produtores antes do Lobão no nosso apartamento, trabalhando no Santa Tecla 787. Um apartamento no 4º andar, não tinha elevador, não tinha nada. E fazendo cálculo numa máquina de fita. De fita. Isso aí, Pedro, nem Pedro sabe o que é. Esse apartamento não era grande. Ele ia da sala até o quarto a fita, assim. Nós passávamos ali à tarde, da noite, na fitinha. Quando dava errado, aquilo tinha que fazer toda tudo de novo. Tudo de novo, né, cara? Foi uma coisa fantástica hoje, estou olhando essa história. Sim. Isso a gente tem que mostrar, porque é importante o podcast de vocês, é mostrar que as oportunidades estão aí. Né? A gente não pode só se queixar da vida. A gente tem que ter vontade de trabalhar, entusiasmo, e observar as coisas. Essa nossa região tem um potencial enorme. Hoje, muito mais que na minha época. Que na minha época, para mim fazer um trabalho lá no Mato Grosso, ou para mim fazer lá em Goiás, eu tinha que ir lá. Sim. Hoje nós podemos fazer vários trabalhos desses, fazemos vários trabalhos desses à distância. Então, hoje é muito mais facilidade de fazer. Mas esse início foi dentro de casa, numa fita aqui assim, ó. Tu e a Rosa. Antes de entrarmos na Safra de Cifras, eu quero, porque eu assisti algum conteúdo teu e assisti ela também falando, dando depoimento.